A escravatura pode ser definida como um sistema de trabalho no qual o indivíduo é propriedade de uma outra pessoa, podendo ser vendido, doado, emprestado, alugado, hipotecado ou confiscado legalmente. O escravo não tem direito e não pode possuir bens e nem iniciar processos judiciais, mas pode ser castigado e punido. A escravatura negra foi implantada durante o século XVII e se intensificou entre os anos de 1700 e 1822, sobretudo pelo grande crescimento do tráfico negreiro. O comércio de escravos entre África e o Brasil se tornou um dos negócios mais lucráveis. O apogeu do fluxo de escravos pode ser situado entre 1700 e 1810, quando 1.891.400 africanos foram desembarcados nos portos coloniais. Nem mesmo com a independência política do Brasil em 1822 e com a adoção das ideias liberais pelas classes dominantes de escravos, o tráfico de escravos e a escravidão foram abalados. Neste momento, os senhores só pensavam em se libertar do domínio português que os impediam de expandir livremente seus negócios. Ainda era interessante para eles preservar as estruturas sociais, políticas e econômicas vigentes. Ainda foram necessárias décadas para que fossem tomadas medidas para reverter a situação dos escravos. Vale lembrar que não eram todos os escravos que se submetiam passivamente às condições que foi dado ou que foi imposto. As fugas, as resistências, as revoltas sempre estiveram presentes durante o longo período de escravidão. Existiram centenas de quilombos dos mais variados tipos, tamanhos e durações. Os quilombos eram criados por escravos negros fugidos que procuram reconstruir nele as tradicionais formas de associação política, social, cultural e de parentesco existentes na África. O quilombo mais famoso pela duração e resistência foi o de Palmares, estabelecido no interior do atual estado de Alagoas, na Serra da Barriga, sítio arqueológico tombado. Recentemente, este quilombo se organizou em diferentes aldeias interligadas, sendo construído por vários milhares de habitantes, possuindo grande organização político-militar. Ali, como que eram tratados os escravos? Antes de romper o sol, os escravos eram acordados através de badaladas, de um sino e formados em fila no terreiro para serem contados pelo feitor e seus ajudantes, e após a contagem, rezavam uma oração que era repetida por todos os negros. Após ingerir um gole de cachaça e uma xícara de café como alimentação de manhã, os negros eram caminhados pelo feitor para os pelosos labor nas roças. E às 8 horas da manhã, o almoço era trazido por um dos camaradas do sítio, num grande balaio que continha panela de feijão, que era cozido com gorduras, misturado com farinha de mandioca, o angu esparramado em largas folhas de bananeiras, abóbora, morango, couve rasgada e raramente um pedaço de carne, de porco fresco ou salgado. Era colocado no chão onde os negros cocorravam-se para encher as suas uias e iam comer em silêncio. Após saciar, os negros cortavam fumo de role e preparavam sem pressa os seus cigarros feitos com palha de milho. E após o descanso de meia hora, os negros continuavam a lubuta até as 2 horas, quando vinham o jantar. E ao pôr do sol eram conduzidos de volta à fazenda, onde todos eram revistados e recebiam um prato de canjica, adoçada com rapadura, como ceias, e eram conduzidos a senzal. E, em suas jornadas diárias, os escravos sofriam vários tipos de castigos. Eram os açoites, que eram feitos publicamente nos pelourinhos que constituíam-se em colunas de pedras erguidas em praças públicas e que continha na parte superior algumas pontas recursadas de ferro onde os infelizes eram pendurados, e cuja condenação à pena dos açoites era anunciado pelos rufos dos tambores para uma grande multidão que se reunia para assistir o latego do carrasco a bater-se sobre o corpo negro. Escravo condenado para delírio da multidão excitada que aplaudia, enquanto os chicotes abriam estrias de sangue.
no dorso do negro. E um outro método de punição dado aos escravos foi o castigo dos bolos, que consistia em dar pancada com a palmatória nas palmas das mãos estendidas e que provocavam violentas equimoses e ferimentos no apetílio delicado das mãos. Em algumas fazendas, as crueldades dos senhores dos engenhos e feitores atingiram extremas e incríveis métodos de castigos ao empregar no negro o anavalhamento do corpo, seguido de salmoura, marcas de ferro em brasa, mutilações, estupros, castramento, fratura dos dentes amarteladas e uma longa, infinita teoria de sadismo requintado. No sul do Brasil, os senhores evangélicos costumavam mandar atar os punhos dos escravos e os penduravam numa trave horizontal com a cabeça para baixo, e sobre os corpos inteiramente nus, eles juntavam de mel ou salmoura para que os negros fossem picados por insetos. E através de uma série de instrumentos suplícios que desafiavam a imaginação das consciências mais duras para a contenção do negro escravo que houvesse cometido qualquer falha, e no tronco, que era um grande pedaço de madeira retangular aberta em duas metades, com buracos maiores, um para a cabeça e menores para os pés e as mãos dos escravos. E para colocar-se o negro no tronco, abriam as duas metades e o colocavam nos buracos o pescoço, os tornozelos ou os pulsos dos escravos, e se fechava as extremidades com um grande candeado. O viramundo era um instrumento de ferro de tamanho menor, porém com os mesmos mecanismos e os mesmos objetivos de prender os pés com as mãos dos escravos. O cepo era um instrumento que consistia num grosso tronco de madeira que o escravo carregava à cabeça, preso por uma longa corrente à argola que trazia ao tornozelo. O libando era um instrumento que prendia o pescoço do escravo numa argola de ferro, de onde saía uma haste longa, que poderia terminar com um chocalho em suas extremidades, em que servia para dar o sinal quando o negro andava, ou com as pontas retorcidas com a finalidade de prender-se aos galhos das árvores para dificultar a fuga pelas matas. As gargalheiras eram colocadas no pescoço dos escravos e dela partia uma corrente que prendia os membros do negro ao corpo, ou servia para atrelar os escravos uns aos outros quando transportados dos mercados dos escravos para as fazendas. E através das algemas, machos e peias, os negros eram presos pelas mãos aos tornozelos, o que impedia do escravo correr ou andar depressa. Com isso dificultava a fuga dos negros. E para os que furtavam e comiam cana e rapadura, escondido era utilizado a máscara, que era feita de folhas de Flandes e tomava todo o rosto, e possuía alguns orifícios para a respiração do negro. Com isto o escravo não podia comer nem beber sem a permissão do feitor. Os anjinhos eram instrumentos de suplícios que se prendiam aos dedos polegares da vítima em 2 anéis, que eram comprimidos gradualmente para se obter a força a confissão do escravo incriminado por uma falta grave. Já no início do século XIX, era possível verificar grandes transformações que pouco a pouco modificavam a situação da colônia e o mundo. Na Europa, a Revolução Industrial introduziu a máquina na produção e mudou as relações de trabalho. Formaram-se as grandes fábricas e os pequenos artesãos e passaram a ser trabalhadores assalariados. Na colônia, a vida urbana ganhou espaço com a criação de estaleiros e de manufaturas de tecidos. A imigração em massa dos portugueses para o Brasil foi outro fato de novo no cenário do Brasil colonial. A escravidão negra no Brasil, mesmo com todos esses avanços, foi somente na metade do século que começaram a ser tomadas medidas afetivas para os fins do regime de escravidão. Vamos conhecer os fatores que contribuíram para a abolição. 1850. Promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que acabou definitivamente com o tráfico negreiro intercontinental. Com isso caiu a oferta de escravos, porque não podiam ser trazidos da África para a América, para o Brasil. 1865. Cresciam as pressões internacionais sobre o Brasil, que era a única nação americana a manter a colonização, a escravidão. 1871. Promulgação da Lei Rio Branco, mais conhecido como Lei de Ventre Livre,
que estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos, nascidos depois desta data. Os senhores passaram a enfrentar os problemas de progressivo envelhecimento da população escrava, que não poderia mais ser renovada. 1872. O recenseamento geral do Império, primeiro censo demográfico do Brasil, mostrou que os escravos, que um dia foram maiores, agora constituíam 15% do total da população brasileira. O Brasil contou uma população de 9.939.478 pessoas, sendo 1.510.806 escravos e 8.419.672 homens livres. 1880. Declínio da escravidão se acentuou nos anos 80, quando aumentou o número de alforrias, documentos que concediam a liberdade dos escravos, que é a liberdade dos negros, ao lado das revoltas e fuga dos escravos, desorganizando a produção nas fazendas. 1885. Assinatura da Lei Saraiva-Cotigipe, ou popularmente a Lei dos Sexagenários, pela Princesa Isabel, tornando livres os escravos com mais de 60 anos. 1885 a 1888. O movimento abolicionista ganhou grande impulso nas áreas cafeiras, nas quais se concentrava quase 2/3 da população escrava do Império. 13 de maio de 1888. Assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. No Brasil, o regime de escravidão vigorou desde os primeiros anos, logo após o descobrimento, até o 13 de maio de 1888. E então, família, esse foi o vídeo do Ali Salgado, o vídeo que apresenta a história dos escravos, ou dos primeiros escravos a pisarem a terra brasileira, a pisar um continente americano. A história da escravidão negra no Brasil. Pessoal, então se tu gostou do vídeo, te inscreva no canal, ative o sininho das notificações, partilhe esse vídeo com mais pessoas, assim dás muita força ao canal. Dia de live ainda estamos por anunciar que nas lives eu adoro que venham mais gente, assim ajuda muito o canal, dão um bom feedback. Então estejam comigo sempre. Assinem aí, então